Pastor Marcelo, começando, quantas vindas, em quantas etapas serão a vinda de Jesus? Muito obrigado, Bispo Samuel Ferreira. Bom, o arrebatamento é o evento que desencadeará a segunda vinda de Cristo. E Paulo deixa isso muito claro em sua primeira carta, no capítulo 4, dos versos 16 a seguir. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, olha o 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, né? Harpagesometa no grego, de onde vem o substantivo harpazo, né? Tirar com violência, arrebatar com força. Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor. Eu penso que aqui, Bispo Samuel Ferreira e demais membros desta mesa, está a diferença fundamental entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque eu tenho certeza que tanto César como Mateus jamais advogará que no arrebatamento, pastor Aleph, Cristo tocará no Monte das Oliveiras. Exato. Porque se há essa diferença... Já no arrebatamento. Exatamente, bispo. No arrebatamento é a igreja que vai ao encontro do Senhor nos ares. Agora, na segunda vinda, Calixto, Cristo tocará o Monte das Oliveiras. Então, essa é uma diferença... Não toca na primeira. Na primeira, não. Não. Nem eles vão defender isso. A primeira é aquela que é invisível a olhos exatamente, nus, exatamente. Então, nós partiremos desse pressuposto. O senhor parte desse pressuposto que ninguém percebe, talvez por causa daquele texto, que serão como nos dias de Noé, casam-se dados em casamento, e Noé entra na arca e eles não percebem, é isso? Ali eu penso que é outro contexto, pastor Calixto. Para nós, pré-tribulacionistas, ele está falando da segunda vinda, porque se você continuar na sequência, aquele povo foi levado para juízo. Do texto de Mateus capítulo 24, pastor Aleph, isso mesmo. Se continuarmos a leitura, vai ver que um foi tomado e outro foi deixado. Então ali é juízo. E o arrebatamento é a gloriosa esperança da igreja. Ou seja, teremos então em duas vindas, seja a primeira, que é aquela que só a igreja vai ver, e a segunda aquela que todos verão, que ele toca no Monte das Oliveiras, o monte se fende, ele desce, passa ali pelo vale, sobe, entra pela Porta Formosa e vai no templo adorar a Deus. Pastor Aleph, quantas vezes? As ordens, bispo, como o contexto, e muito digno, o pastor Marcelo havia predicado aqui, trata a respeito das duas vindas ou duas fases da segunda vinda de Cristo. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 declara: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. A palavra ali, harpazo, que significa dizer, arrancar com raiz, na Vulgata Latina de Jerônimo, rapturo. E o termo aportuguesado para arrebatar, que é o verbo que significa dizer tirar de um lugar e colocar em outro. Corroborando com a visão, o texto clássico de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, pastor Marcelo, mas todos seremos transformados. E o versículo 52, chama a atenção... Esse transformado seria do arrebatamento? Seria aplicado ao arrebatamento concomitantemente, porque... se separarmos a ressurreição dos mortos no arrebatamento, teremos um grande problema. E o contexto nos apresenta, no momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Convém-se que é cautivo ser vista da incorruptibilidade, convém-se que é mortal ser vista da mortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. E a igreja bradará dizendo, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Versículo 58, e o texto de Paulo declara, meus irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão do Senhor. O termo ali, no pescar de olhos, no original, átomos, partícula indivisível. A expressão em grego é negativo, não. E dominei, não divisível. É um tempo que não se pode contar. Com certeza, pastor Marcelo, hebraísta... Quer dizer, foi uma forma de exemplificar, mas
será mais rápido que isso. Será muito mais rápido, porque o arrebatamento trata a respeito do rapturo, que é rápido. Significa dizer... Em espanhol, justamente isso. A palavra arrebatamento, nós vamos ser raptados. Olha... E lógico que os pós vão argumentar que 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, não nos fala a respeito do arrebatamento. Concordo, mas o texto fala sobre a transformação do corpo, e isso não anula o arrebatamento, porque será um momento simultâneo, concomitantemente, para a glória de Deus. Então vamos lá agora, querido meu pastor Mateus. Como é que vai se dar na sua ótica? Olha, para você ver, o tema do programa é a volta de Jesus. Será em uma ou duas etapas. A volta de Jesus. Quantas etapas teremos para a volta de Jesus? Então eu quero ler a Bíblia, né? Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Quando a Bíblia me promete a vinda de Cristo, a volta de Cristo e o aparecimento de Cristo, ele diz, Cristo vai aparecer a segunda vez. Se o pré-tribulacionismo estiver certo, tá faltando aqui a terceira vez. Porque ele vem primeiro nos ares e vem depois em glória. A segunda vez é qual? Hebreus 9, 28 tá falando de qual vez? A vez nos ares ou a vez em glória? Hebreus 9, 28 diz que ele aparecerá a segunda vez. Não tem a terceira vez. Quantas etapas se dão à vinda de Cristo? Hebreus 9, 28 tá dizendo que é apenas uma vez. O próprio Jesus falou de sua vinda. Nós temos o princípio das dores e a grande tribulação. Mateus capítulo 24. Depois do princípio das dores, se dá a grande tribulação. Se Cristo viesse antes da grande tribulação, ele tinha que ter falado em Mateus 24 que ele viria antes da grande tribulação. Mas Mateus 24 diz palavras do Mestre, palavras de Jesus. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, depois da grande tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então Jesus está dizendo que é para aguardar ele depois da grande tribulação, não antes da grande tribulação. Obviamente, então, uma única etapa. Os anjos, em Atos capítulo 1, disseram que é para a gente aguardar Jesus descer da mesma forma que ele subiu. Eu pergunto para os pré-tribulacionistas, Cristo subiu em duas etapas para ser assunto aos céus ou apenas uma etapa, provando e mostrando que a vinda será apenas uma vez? Eu termino aqui a minha fala. Responder agora ou deixo? Não, acho que é o inicial, né? É o inicial, pastor César, e depois vamos ter debate aberto de ideias. Né? Não, eu só vou encerrar com 1 Coríntios capítulo 15, onde o nosso mestre Aleph citou ali, né, a glorificação do corpo, já de forma implícita o arrebatamento, que realmente você falou, e falou verdade, que no texto... Concomitantemente. Isso, não tem arrebatamento ali sendo explicado por Paulo. Mas tem a glorificação e etc, dá para se entender. Agora, olha para você ver, no próprio 1 Coríntios 15, 23. 1 Coríntios 15, o mesmo capítulo que ele usou. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então, na vinda de Cristo, já vem o fim. É apenas uma etapa, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E sem falar aqui das parábolas de Jesus, que mostram apenas uma vinda. Ele veio, acabou tudo. Pedro falou pra gente esperar a vinda dele, né? Apressando o dia de Cristo, porque depois do dia de Cristo, novo céu e nova terra. Não tem, nos textos apostólicos, nem de Jesus, uma primeira e depois segunda etapa de sua vinda. É só se aceitarmos de forma implícita. O que o texto diz, não dá para aceitar duas etapas. A argumentação é farta e nós vamos debruçar sobre ela. Eu vou pedir licença para vocês para perguntar coisas extremamente básicas. Porque o irmão que está do lado de lá, o nosso ouvinte está do lado de lá, não pode não entender. Né? Eu ouvi uma vez o Jô Soares falando assim, o melhor entrevistador é aquele que não sabe nada do assunto. Porque ele pergunta exatamente o que o povo quer saber. Então, por mais infantil que seja a pergunta, eu vou perguntar para que todos tenham a noção, para que o adolescente que está nos ouvindo entenda, para que a irmã que está ouvindo me entenda, né? E eu tenho certeza que vai nascer luz daqui. É o querido pastor César Cavalcante. E aí? Bom, vamos lá. Jesus volta em uma ou duas etapas. Quem defende que Jesus volta em duas etapas o faz a partir de uma percepção teológica e não bíblica. Não tem um texto que diga isso. Nenhum versículo da Bíblia Jesus Cristo fala de uma volta em duas etapas. Os textos citados, por exemplo, o pastor Marcelo citou o texto de Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá,
com alarido, com voz de arcanjo, som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto começa dizendo que Jesus descerá. Pronto. O mesmo Senhor descerá do céu. Ou seja, o arrebatamento, que está no versículo 17, acontece no momento que o Senhor Jesus descerá do céu. E esse encontro acontecerá nas nuvens quando ele estiver descendo do céu. E o texto é claro. É só ler o texto e não precisa de nenhum tipo de recurso para entendê-lo. O outro texto que ele usa, que é o capítulo 1, versículo 11, o pastor Mateus até fez uso aqui, mas eu vou fazer uso desse mesmo texto que o pastor Marcelo apresentou, se ele me permite, mas lendo um pouquinho adiante, porque ele fala assim, se ele volta, mas o negócio de no Monte das Oliveiras. Pois é, o versículo 10 do capítulo 1 diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, tal, os quais disseram: varões israelitas, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi elevado no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E então voltaram para Jerusalém, vindos do Monte das Oliveiras. A volta de Jesus é no Monte das Oliveiras, sim, e acontecerá essa chegada de Jesus quando ele pisa no chão, sim no Monte das Oliveiras, e o texto está aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12, os textos correlatos, como por exemplo Zacarias, também pode informar isso. Sobre o texto do pastor Aleph, Coríntios capítulo 15, versículo 51, é verdade mesmo, houve aqui uma honestidade e é interessante. Ele diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Analogia à morte. Não, ele está dizendo da transformação do corpo físico do vivo. Não, porque, por todos exemplo, dormiremos. Nem todos morreremos. Isso. Mas todos seremos transformados. Ou seja, até quem não morreu será transformado. Exato. E isso acontece no arrebatamento. Fato. Exato. Alguns morrem, outros vão ser transformados ainda vivos no caso do arrebatamento. E todo mundo sabe que arrebatamento e ressurreição são eventos concomitantes, acontecem juntos. Só que quando é que acontece esse momento? O texto diz, o Senhor firmou bem a palavra lá no momento, porque a palavra átomos, não sei o que lá. Só que a Bíblia diz que isso, pastor Aleph, acontece na última trombeta. Qual última trombeta o senhor diz? Bom, o texto diz assim, eis aqui vos digo o mistério. Isso. Na verdade, nem todos nós dormiremos. Ante a última trombeta. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. É verdade, isso acontece no arrebatamento e também acontece na ressurreição, e tudo isso acontece na última trombeta. Se a última trombeta acontece antes do arrebatamento, essa é a dificuldade que vocês têm agora para resolver, porque o arrebatamento aqui no texto que você apresenta acontece na última trombeta. O pastor Marcelo usou o texto do arrebatamento, e nesse momento, no texto que ele usou, diz que Jesus Cristo descerá do céu, então só tem uma vinda. Se o senhor me permite, pastor César, perdoe até a pergunta um tanto pedante, mas essa última trombeta que o senhor se refere, obviamente que o texto diz, ela é de Apocalipse 11:15. O texto lá não especifica... Senhor, desculpa, só completar a pergunta, pastor Claro. César. A última trombeta citada por Paulo para o senhor é a mesma última trombeta de Apocalipse? É o que eu acabei de perguntar. A sétima trombeta? Vamos lá. Mais ou menos isso, por quê? Para todo o pessoal que está querendo saber qual que é, pega a Bíblia aí, entra na concordância, escreva a palavra trombeta. A última vez que aparecer a palavra trombeta na Bíblia, essa é a última trombeta. Porque senão, eu então, queria seria trabalhar 8 esse trombetas texto. e não 7? Por que 8? Porque, então. porque tem a última, seria né? 8 e não Pastor 7. César, assim, ó, porque é que se a assim, última de capítulo 11, Paulo versículo 15, não o é a senhor declara última de isso? Apocalipse 11? Qual é a última vez que aparece a palavra trombeta na Bíblia? No texto de Apocalipse. Então essa é a última. Então, posso explicar isso? À vontade. Deve. Ah, tá. Obrigado, vontade. bispo. Agora eu quero ver se o irmão não vai achar aí a Se o oitava, negócio né? esquentar, eu faço um sinal, solto parece um que hino tem embaixo oito. e continua. Queridos, é muito importante ressaltar, reverendo Marcelo Oliveira, que o texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, só para que a audiência compreenda, Apple, tirar de verbo calúmnia, tirar aquilo que é escondido pelo véu, tirar do véu revelação. O livro de Apocalipse ele é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, 300 símbolos proféticos, subdividido em 3 partes: as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão.
Eu queria ter graça de Deus para decorar tudo isso. Minhas mensagens iam ficar muito mais bonitas. Que isso. O texto nos importa dizer que a distinção entre as trombetas em 1 Coríntios capítulo 15 e Apocalipse capítulo 11, que o pastor César, ele acabou de identificar como a última trombeta de 1 Coríntios, é dessa forma: assunto, natureza e resultado. Pastor Calixto, só para mim concluir. Perfeito. Assunto, natureza e resultado das duas trombetas. A primeira trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, o assunto é a igreja. Natureza, a graça. Resultado, arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19, falamos a respeito da mesma referência de trombeta, porém assuntos diferentes. Assunto, natureza e resultado. O assunto da trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o mundo perverso. Natureza, julgamento. E resultado, mais juízo sobre o mundo. Então, o contexto nos importa dizer que nós não podemos fugir do próprio contexto. Porque o texto não leu o texto de Apocalipse 11 para falar tudo isso aí que o senhor falou. Eu acabei de ler Apocalipse capítulo 11, e tocada a sétima trombeta, houve vozes nos céus, que diziam: os reinos vieram a ser do nosso Senhor, seu Cristo, reinarão para sempre. Pastor, depois disso... Não. E ele reinará para sempre. E o texto ainda importa dizer que eles no plural, Deus e o Pai. Mas o contexto nos implora dizer que o próprio contexto vai nos falar a respeito da sequência dos juízos do período de grande tribulação. A trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala-nos a respeito da convocação dos salvos para a glória de Deus. Agora, você pode me mostrar no texto aí de Apocalipse 11 esse juízo, quando toca a trombeta? Não, a sequência é lógica. Não precisa. Só ali de Apocalipse 11. Então, mas é só mostrar o texto. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. É que a gente está falando de trombeta, aí a sequência, depois nas trombetas vem o que, quando toca a trombeta, vem esse juízo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando toca a trombeta, pastor, versículo 15, diz assim: os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. E aí os 24 anciãos que estão assentados se prostram e adoram, dizendo: graças te damos porque eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram as nações, veio a tua ira, o tempo de serem julgados e tal, então, os teus servos e os santos que temem o teu nome, os pequenos e grandes e tal. Então, César, o senhor a disse que aqui é um juiz. do Qual livro que é o de texto? Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, falamos a respeito do tocar da trombeta, falamos a respeito da manifestação das de vozes, Cristo reinando. E sequência do texto, falamos a respeito depois das 7 taças, que é a prefiguração. Aqui no capítulo 11, me mostra o texto. Qual é o versículo, por favor? Capítulo de número 11, versículo 15, a gente está tratando sobre a transparência e a diferença. Leia o texto que o senhor está dizendo. O senhor acabou de falar para nós, para toda a audiência, que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ante a última trombeta. Então o senhor está sendo mesmo tribulacionista agora? Bom, porque o reino se aplica no meio da tribulação? Vamos lá. Vinda é no meio da tribulação? O que eu disse é que lá em Coríntios 15 está dizendo que a transformação dos corpos das pessoas, que acontecerá pela ocasião do arrebatamento, e isso o senhor disse com certeza, com segurança, porque é verdade, ali é o arrebatamento, porque o arrebatamento é junto com a ressurreição. Isso. Só que isso acontece na última trombeta. Aí o senhor disse assim: mas qual é a última trombeta? Eu falei: pega a Bíblia, a última vez que... consegue ver a diferença? A última vez que tocar uma trombeta, essa é a última trombeta. É só esse o ponto. Deixa eu só isso. Aproveitar falando da trombeta. Devido a Vene, o máximo respeito, viu, pastor César? Eu recebo seu respeito e compartilho da mesma forma. O Aleph e o Marcelo, sobre essa questão da última trombeta, eu até queria entrar depois dela, mas é só uma pergunta. Se eu sou um leitor da Bíblia e estou me deparando com o Novo Testamento... Depois da fala do senhor, eu quero falar a respeito disso. E compreendo... Com a permissão do bispo, claro. Fique à vontade. E compreendo que nós temos... Isso aqui vai longe. Marcelo parece que tá regando o debate, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá nervoso, amado, já? Vai segurar ele aqui, é uma luta. Deixa ele. Eu só tô prestando atenção. Fala, Mateusão. Mateus, desculpa. Não, tranquilo. Olha pra você ver, se eu sou um leitor da Bíblia, sim, então eu chego lá no Novo Testamento e vejo Paulo, como um dos autores da Bíblia, falando sobre a última trombeta. E aí tem João também escrevendo sobre a última trombeta. Eu tenho no Apocalipse uma lista. Primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, até a sétima. Qual que é a sequência da de Paulo? Se Paulo está dizendo que tem a última trombeta, e João, ambos inspirados pelo Espírito Santo, também está dizendo que tem uma última trombeta, qual é a sequência das trombetas de Paulo? Por que Paulo só falou da última? Não falou da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta? Por que não? E só encerrando. E aqui no capítulo 11 de Apocalipse, na sétima trombeta, nós precisamos compreender que é a vinda em glória do Senhor Jesus Cristo.
Se não é a vinda em glória... Apocalipse 11? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Olha pra você ver. O reino do mundo... 11 e 15, a última trombeta. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Quando é que o reino vai se tornar do Senhor e do seu Cristo? Quando é que isso acontece? Se não na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quando é que ele vem para julgar tanto crente quanto ímpio? Apocalipse 11, a última trombeta, está dizendo que Cristo vem e julga ímpio e crente. Isso é no arrebatamento? Isso é no meio da tribulação? Não, isso é no final da grande tribulação. Essa é a vinda em glória do Senhor Jesus Cristo. Este é um problema. Deixa eu falar um pouquinho agora, antes do senhor responder, eu vou pedir o pastor Marcelo, só para mim pontuar uma questão aqui que foi usada pelo querido pastor Mateus. Parece que também é a mesma visão do pastor César. Pastor César. Por isso eu vou fazer a pergunta. Quando o senhor citou Atos 1, na questão de quando Cristo foi... capítulo 1, versículo 11. Assunto ao céu. A ideia, pode ser que eu esteja errado, professor, aí o senhor... Mas a ideia que o senhor deu, da mesma forma, é que o senhor, o que o senhor falou, é que Jesus vem de uma forma única ali, volta de uma forma única, do mesmo jeito que não houve... etapas na subida, como a gente sobe a escada, você sabe, aquele patamar que a gente cria é um descanso. Então, descanso para terminar de subir. O senhor é uma subida de vez, sem etapas. O senhor está dizendo que desce sem etapas. Mas ali, o texto ali, não está dizendo da mesma forma que viste. Não é de forma visível. A questão ali não se refere a uma forma visível e física gloriosa. E não em questão de etapas. Exato, concordo plenamente. Isso me dá força ainda mais pro pós-tribulacionismo. Que ele vem visível, em glória e que todo olho verá. Então, exatamente. Mas o texto ali, como o senhor quis usar ali, ô pastor César, eu não sei. O texto ali não demonstra, não quer dizer nada de etapa. O texto ali claramente está falando. A forma ali, da mesma forma que viste subir, é de forma visível e física. Acontece que no pré-tribulacionismo Jesus não vem de forma visível. Opa! Pelo menos na primeira etapa, né? Pelo menos na primeira etapa. O pré-tribulacionista crê que Jesus volta sem ninguém ver fisicamente. Mas a igreja o senhor diz que esse na primeira etapa. Aí o senhor usa isso aqui para dizer. Jesus não disse etapas, ele disse que ele vai voltar. Não, então, sim, eu também não estou dizendo. Eu estou dizendo quem divide isso em etapas são os irmãos que entendem que Jesus volta em duas partes. Mas ele mesmo nunca disse isso. Na primeira parte que nós assembleamos cremos, ele vem visível à igreja. Exatamente. Mas invisível para o restante. Sim. Só que o que ele mesmo disse é que a vinda dele seria como um relâmpago, visto do Oriente até o Ocidente. Essa vinda no período... Esse relâmpago, vamos lá. Como visível, deixa eu falar agora e não como é que relâmpago é a manifestação visível de um raio. Assim como o trovão é a manifestação audível do raio. Então, se ele vem como um relâmpago e ele diz assim, fuzilando do Oriente para o Ocidente, então é impossível que as pessoas não vejam. Eu entendi. Tem que tomar cuidado. Marcelo, parece que está apertando para você aí. Marcelo, por favor. Depois eu queria. Eu estou bem tranquilo. Eles têm que abaixarem a voz e melhorar o argumento. Vamos lá. Bom, 1 Coríntios capítulo 15. Não, o pastor César é um grande amigo. Veja só, qual é a tese de 1 Coríntios? Paulo está contrastando várias coisas. Ele está contrastando o Adão terreno, o Adão espiritual. Ele está contrastando a mortalidade e a imortalidade, a corruptibilidade, a incorruptibilidade. Esta daqui não pode ser, Bispo Samuel Ferreira e todos aqui, a última trombeta. Por quê? Porque após esta última trombeta que eles estão defendendo, vem os 7 cálices da ira de Deus. Qual que era a função primária da trombeta? Aí você está falando da grande tribulação. Exatamente, Bispo. Porque qual é a função primária da trombeta? Primeiro a gente tem que saber. Como disse o Aleph, dos 404 versículos do Apocalipse, mais de 60% são citações do Antigo Testamento. Então, para nós entendermos bem Apocalipse, a gente tem que entender bem Zacarias, Daniel, Ezequiel, Isaías. Então, há um contraste aqui. Qual é o contraste aqui? É impressionante. Olha aqui. Num momento, um abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tem uma coisa que eu vou fazer uma pergunta simples aqui. Tem um texto, sair da linha. Fala, ressuscitarão primeiro, correto? Uhum. Então vamos lá. A ressurreição primeira dá a entender que alguns serão ressuscitados sim segundo? Não. Primeiro. É ressuscitado em primeiro. Porque senão você diz assim,
Só diria dizer, ressuscitar. Mas, aí, de repente, não, ressuscitarão primeiro. Aí vem o segundo. Se ressuscitarão primeiro, quais seriam os segundos, se eles houvessem? Terceiro, quem é ressuscitado, falando da vinda de Jesus, quem é ressuscitado primeiro, chega antes, o que a gente prega na Assembleia de Deus, dá a entender, é que ele chega antes e pega o primeiro lugar. Uhum. Porque você vai na igreja e você senta mais perto do trono, perto da cadeira. Me explica isso, até para a gente entender o que é que vai acontecer nessa que é a primeira ou a segunda vinda de Jesus. Então vamos lá. Por ocasião do arrebatamento, duas coisas extraordinárias acontecerão. Primeiro, é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, como usou o Aleph, uma bela palavra, concomitantemente. Por que primeiro? Hã? Por que primeiro? Porque a ressurreição é da igreja. Não. Da igreja. Uma pergunta é o seguinte: é pleonasmo, ressuscitarão, ok. Aí diz assim. Que existe uma sequência. Primeiro, exatamente, há uma ordem nas ressurreições. Ordem das ressurreições. Então, que tempo é? Os mortos. Os mortos em Cristo, os que descansam em Cristo, ressuscita primeiro. E tem os outros que já ressuscita para julgamento? Deixa eu só colaborar com essa parte. Ressuscitaram primeiro? Porque ressuscitaram primeiro não significa que depois outros vão ressuscitar. Não é isso. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4 é que existe uma bênção para morto e para vivo dada a vinda de Cristo. A bênção do vivo é o arrebatamento, a glorificação. A bênção do morto, a priori, é a ressurreição. Em relação aos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Olha o texto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, esse ressuscitar primeiro é em relação aos vivos. Os mortos ressuscitam. A vinda de Cristo aconteceu. É que a ressurreição acontece primeiro e depois o arrebatamento. Depois o arrebatamento. E eles chegam na presença de Deus ao mesmo tempo? Não, juntos, porque o texto diz assim, ó, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrarmos o Senhor nos ares. O problema do e assim o encontro é junto. O problema do pós é que eles não encontram a ressurreição em Apocalipse 19. Então, mas peraí, eu queria ver, o pastor Marcelo, porque essa questão de trombeta, o pastor e depois César nós vamos tratar dos decapitados e depois pastor ressuscitados. César até gosta muito, e eu sou obrigado de vez em quando a concordar com ele, mas eu queria que você explicasse essa questão que o senhor falou da trombeta, que nós temos que, como o Apocalipse, cerca de 60% do livro faz citações do Antigo Testamento. Isso. O senhor disse para mim entender algumas coisas do Apocalipse, eu teria que entender muito bem a questão no Antigo Testamento. Isso, parece que trombeta no Antigo Testamento, ela tem algumas funções. O primeiro, um sinal de alerta. Isso. E depois um sinal de ajuntamento. Exatamente. Né? Ele alerta, toca, opa, inimigo, um exemplo, estou sendo muito tal. E depois a vocação, quando o próprio Neemias diz, quando ouvires a voz da trombeta, ajuntai-vos, chegai-vos até mim, um ajuntamento, tal. Então eu queria que o senhor até explicasse para o ouvinte, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Fica difícil para mim entender que o arcanjo vai descer, Deus vai descer com voz de arcanjo, alarido de trombeta. E como que os homens não ouvirão isso? Exatamente, bom... Até porque eu queria fazer um swap para o senhor, que quando aquele anjo cita-se com grande voz, que ele clamou do céu, na questão do livrinho que está na mão de Deus, o livro da vida 16, e tal, né? Ele, o livro da história da humanidade, ele diz, quando o anjo cita, a Bíblia vai dizer que a voz dele é ouvida nos 3 reinos que nós acreditamos. É ouvida no céu, é ouvido na terra e embaixo da terra. Agora, um anjo toca-se uma trombeta. E como é que a humanidade não ouve? O senhor é pós, né, agora? Não ele sou nada. Ele é assim. Porque já eu vou perguntar para o senhor também me explicar algumas coisas. A trombeta... Não, eu quero só que ele explique. Será explicado com alegria. E cuidado pro irmão não votar para ser pré. São muitas questões. O reverendo Marcelo vai terminar, depois eu queria... A trombeta do arrebatamento é uma trombeta de bênção. A trombeta do Apocalipse é uma trombeta de juízo. É uma diferença fundamental nisso. Outra coisa, a trombeta do arrebatamento é tocada, abre aspas, tecnicamente por Deus, que é a trombeta de Deus. A trombeta do Apocalipse são tocadas por anjos. Tem uma diferença sutil, mas muito profunda. A trombeta do arrebatamento não pode ser confundida
com a trombeta de Apocalipse. Outra coisa, nós temos um problema seríssimo, né, para o pós, no sentido do quê? Que Apocalipse 19, que é a parousia de Cristo, Cristo está voltando, ok? Diz a Bíblia que os exércitos dos céus o acompanham. Agora, olha o que é interessante. Qual que é o cerne do arrebatamento? O arrebatamento, parece um pleonasmo, né? Tá. É o arrebatamento, a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos. Eu queria que o Mateus, eu até fiz essa pergunta para ele, né? No último debate. Boa. Mostrasse para nós em Apocalipse 19, porque a igreja já está vindo com ele. Já está vindo. Primeiro, quando aconteceu o arrebatamento? O ressuscitar dos mortos. Exatamente. E onde há ressurreição de mortos em Apocalipse capítulo 19? Não tem, gente. Essa pergunta é pra mim? Não tem, para todos vocês não tem. É o arrebatamento elevador. Bateu, voltou. Aonde está o arrebatamento, a ressurreição no capítulo 3 ou 4? 3 ou 4? É porque vocês defendem que a igreja sobe no capítulo 4. O pré, não é? A visão capitular é assim, na perspectiva pentecostal, se me permite. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, as coisas que são. O arrebatamento capítulo 4, a igreja arrebatada. Capítulo 5, a igreja glorificada. Calma aí. Capítulo 6 ao 18, grande tribulação. Capítulo 19, você entende que o capítulo bodas 4... do Cordeiro, batalha do Armagedon. Capítulo 20, milênio de juízo. Capítulo 21, 22, eu queria saber desse jeito que ele cresceu. Mas é uma pergunta do pastor César. Você quer falar mais? Não, pastor, é que o senhor me perguntou e eu estou respondendo. Aí eu estou fazendo a cronologia da visão. Que eu fiz uma... Não, eu não pedi a cronologia da visão, não é verdade. Eu disse assim, em qual capítulo a igreja é arrebatada? Capítulo de número 4, nós temos a perspectiva... Legal, me mostra o texto. Apocalipse capítulo 4. Me mostra o texto. Leia o texto. Que houve uma voz no céu e diz, sobe cá. Quem? A igreja ou João? João. É porque é muita interpolação e pouca falta de tempo para argumentar. Eu preciso ter tempo, senão vai complicar. Então vamos lá. Porque a maiêutica socrática, eu entendo, é um método, mas aqui eu preciso expor. Pastor, vamos lá. O que é maiêutica socrática? É a técnica de ficar fazendo perguntas e responder perguntas com perguntas. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. O fato de ele só quer, deixa ele expor a opinião dele. É que assim, vamos lá, para quem está acompanhando, eu fiz uma pergunta e ao invés dele responder, ele começou a falar capítulo por capítulo. Mas deixa ele expor o pensamento. Vamos deixar o pastor César perguntar. Isso. E depois deixa ele responder. Vocês perguntaram assim. Depois vou responder da 7ª, tá? Vocês perguntaram assim, cadê a ressurreição em Apocalipse 19? Aí eu perguntei, me mostra a ressurreição no capítulo 4. Porque vocês dizem que o arrebatamento da igreja... a ressurreição no capítulo 19. Eu quero que ele mostre. Posso. 19 e 20. E o arrebatamento 19 e 20 tem ressurreição, fiquem tranquilos. Tem ressurreição no fim da grande tribulação? Pode ficar tranquilo, eu vou mostrar. Mas cadê o arrebatamento no capítulo 4 da igreja? E a ressurreição no capítulo 4? Vamos lá. Perfeito. Nós temos aqui o texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que declara: depois dessas coisas eu olhei, e eis que estavam a porta aberta no céu. E a primeira voz do que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quem faz a divisão do livro de Apocalipse não é João. Não somos nós pré-tribulacionistas. Não é o bispo Samuel Ferreira, mas é Jesus, em Apocalipse 1:19. As coisas que viste, que são o arrebatamento da igreja, pastor, qual que é? As coisas que acontecerão, capítulo 4 a 22. E o texto nos importa dizer do simbolismo aqui, que João é arrebatado até o céu e mostra os 24 anciões, que é o símbolo perfeito da igreja. Aí o que nós temos aqui? Os 24 anciões. Eu pedi o arrebatamento e a ressurreição, tá? Até agora nada, vamos lá. Pastor, eu estou tentando explicar aqui o arrebatamento em capítulo 4 e a ressurreição já te... É porque é duas perguntas, eu preciso só começar pela primeira que o senhor havia dito. Apocalipse capítulo 4, o simbolismo perfeito da igreja dos 24 anciões. Por que nós queremos, pastor Mateus? Porque anjo não tem coroa e não possui trono. Os 24 anciões têm coroa e possuem trono. Segundo ponto, nós temos aqui João já arrebatado, que é o símbolo perfeito da ressurreição aplicado ao arrebatamento da igreja. Simbolismo sequencial. Simbolismo sequencial. Você quer que o João ressuscitou sem morrer? Não, pastor. João aqui está representando aquele que é a voz do livro de Apocalipse. E o texto nos importa dizer essa questão. Apocalipse capítulo 2, versículo 25, Apocalipse capítulo 3, versículo 3 e Apocalipse capítulo 3, versículo 10 importam dizer a respeito da visão pré-tribulacionista.
que nos importa dizer a manifestação da glória. Escuta aqui, César, escuta aqui. Você pediu para ele. Pode continuar, não pode falar. Deixa eu falar. Você está pedindo para ele o arrebatamento e a ressurreição no capítulo 4. A resposta dele para você: João foi arrebatado aos céus. Entendo como igreja. 24 testemunhas estão lá, entendo como ressurreição. Essa é a resposta dele. Percebe? Então não mostra o arrebatamento no Apocalipse 19. Agora isso aqui. Não mostra. Tem. Aqui, não tem. Deixa eu terminar. Ô, Marcelo. Checkmate. Não tem, então checkmate. Peraí, calma. Tem arrebatamento, Apocalipse 19? O bispo pode dar as bênçãos apostólicas. Olha aí, meu bispo, ele disse que não tem arrebatamento, capítulo 19. Se a vinda de Cristo parece que é um problema é a mesma coisa do arrebatamento, aqui não tem arrebatamento, capítulo 19, meu bispo. É bonito ver uma discussão acalorada, porque significa dizer que os dois lados estão muito firmados naquilo que estão falando. Deixa eu falar. Olha aqui, eu não nego o texto bíblico por causa da minha linha teológica. Meu compromisso não é com a linha teológica. Meu compromisso é com a Bíblia Sagrada. Então mostra pra mim. Deixa eu terminar. Apocalipse 19 tem, aqui ó, Apocalipse 19 tem arrebatamento? Tem o juízo, não tem a ressurreição. E arrebatamento? Deixa eu terminar. Desculpa. Apocalipse 19, vou voltar porque fui. Apocalipse 19. Apocalipse 19 tem a vinda, tem o juízo, não tem a ressurreição. Beleza. Mateus 24 tem a vinda, não tem a glorificação. Beleza. 1 Coríntios 5 tem a glorificação, tem a ressurreição, tem a vinda, mas não tem o arrebatamento também. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18 tem ressurreição, tem arrebatamento, tem vinda, mas não tem o bema, que vocês acreditam que tem o bema. Zacarias 14 tem a vinda em glória. Posso falar, meu bispo? Não, eu não terminei. Não cita o arrebatamento, não cita a glorificação em Zacarias 14. Então, não ter um elemento em Apocalipse 19 não prova que não exista. Você tem uma frase muito célebre. Mas então, pastor, então o senhor sustenta também que não tendo o elemento em Apocalipse 4, não posso dizer que não tem arrebatamento. Tem arrebatamento em Apocalipse 4, mas de João para visões. Pastor Mateus, vamos entender. A linha final, tudo isso descamba numa pergunta que é a pergunta mais simples e é aquela que mais a gente quer saber. A igreja passa ou não passa a grande tribulação? Passa. Perfeito? Não passa. Vamos lá. O que acontecerá na grande tribulação, pastor César? O que acontecerá? A grande tribulação, segundo... Seria os 3 anos e meio. A primeira pessoa que falou da grande tribulação no Novo Testamento foi Jesus Cristo. E quando ele fala da grande tribulação, ele fala assim: vocês serão perseguidos de todas as nações por causa do meu nome. Essa é a grande tribulação. Haverá uma tribulação como nunca houve, nem nunca mais haverá. E a grande tribulação, na fala de Jesus, é a perseguição da igreja pelo anticristo. Anticristo, não antijudeu. Porque o irmão que é pré, ele vai entender que o anticristo persegue os judeus. Persegue todo mundo, mas não é antijudeu, ele é anticristo. Ele persegue quem é de Cristo. Se ele persegue quem é de Cristo, quem é de Cristo é a igreja. Então a grande tribulação é a perseguição. É para a igreja. É para a igreja. É para a igreja. Mas não seria uma maldade de Deus depois de tudo que a gente está passando? É que depois de tudo que a gente está sofrendo. A gente está passando é quem? A igreja aqui no Brasil, porque a igreja aqui no Brasil não sofre nada. Não, eu estou falando enquanto nós. Para ser crente não é fácil. Então, a história da igreja, a história da igreja. Assim, pastor Divino Gonçalo Boaventura, ele disse: se alguém falar que ser crente é fácil, é mentiroso. Então, já não estamos sofrendo demais? Estamos, mas a história da igreja é sofrer. O que esperar? Se a gente serve a Jesus num mundo que odeia Jesus, a gente não pode esperar a ramalhete de flor de rosas o tempo todo. Sim. Então a história da igreja é sofrer. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. A palavra testemunha é mártir. Nossa chamada é para o martírio. O tempo todo. A chamada do cristão é para o martírio. Para ser testemunha de Jesus Cristo. Aí é pauleiro. Bispo. Esse é o chamado de Jesus. Bispo, eu posso responder? Só uma pergunta, nós vamos, literalmente, nesses 3 anos e meio, passar o pior momento da igreja. E aí eu pergunto, nesses 3 anos e meio, haverá conversão ou desviamento? Haverá conversão. Haverá, porque se a igreja está aqui pregando, está tudo funcionando. Só que a igreja está sendo perseguida. Um Deus e aí na mal, fala de Jesus... Seria um Deus mau, tipo assim, o Deus que formou o mal? Bom, eu não creio que Deus... Porque assim, a grande tribulação não é a perseguição de Deus contra os cristãos. A Bíblia diz, bispo, que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os filhos da impiedade. Então, a ira de Deus não é contra os cristãos. A ira de Deus é contra os ímpios. Porém, o tempo todo, a Bíblia mostra o cristão sendo perseguido. A vida do crente, quando será o tribunal de Cristo? A vida do crente nunca foi fácil.
Nesse momento, enquanto a gente está aqui agora fazendo uma reflexão sobre a vida da igreja no mundo, quantos cristãos estão perdendo a vida agora? Verdade, milhares. São 150 mil cristãos mortos pela sua fé por ano. Isso agora. Aqui no Brasil, tudo bem. Aqui no Brasil temos liberdade religiosa, por enquanto. Então, agora, a pergunta que eu faço no mundo, a igreja é perseguida no mundo. É isso, o senhor está falando que tem que haver um sofrimento universal. Eu não estou dizendo que tem que ter, eu estou dizendo assim, Jesus Cristo disse assim, os discípulos se perguntaram para Jesus, que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo? Ele começa a dizer, ele falou, vai acontecer guerra, rumor de guerra, mas isso é o princípio das dores. Quando ele fala o princípio das dores, é igual a mulher que está grávida, começa a ter dor no parto, começa a ter contração. Uma contração a cada 2 horas, depois uma contração a cada 1h30, depois aí vai chegando um momento que a dor é insuportável e contínua. E Jesus disse assim, ó, vai acontecer isso, depois aquilo, até que chega uma hora, que é quando a mulher vai parir a criança, com o desculpa da expressão, sim. É porque a dor, ela tá constante. E aí Jesus está dizendo o seguinte, ó, vai acontecer isso, mas é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Aí vocês vão ser perseguidos de todos os povos, vão odiar vocês, vão procurar vocês, então, vão matar vocês. Não é o que está acontecendo hoje, isso vai acontecer... Isso vai se avolumando até que chega a volta de Cristo. E aí, só para finalizar, no capítulo 24, versículo 29, que o pastor Mateus deu, ele diz assim, e logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, César, Jesus disse que ele volta depois do sofrimento. Nós é que eu tenho que defender, porque apesar de tentar ficar imune aqui, ou pelo menos isento, vontade. O pré-tribulacionista, diz o seguinte, a igreja é arrebatada, 3 anos e meio nós estamos na boda do Cordeiro. O pós diz que a boda do Cordeiro será quando? No casamento, bodas não tem um período de tempo. Por exemplo, esse ano eu faço 25 anos de bodas. Parabéns. O ano que vem é outra bodas. O tempo todo. Bodas pra mim... Então não tem um lapso temporal? Não é 3 anos e meio? Não tem nenhum texto bíblico que diga que as bodas do Cordeiro dura 3 anos e meio. Nenhum versículo bíblico. E da onde a gente... E a gente não defende uma construção teológica. Pré-tribulacionismo? De lugar nenhum. Não tem nenhum versículo bíblico. O bispo. Eu preguei errado a vida inteira. Bispo Samuel. Bispo Samuel. Deixa eu te fazer uma pergunta, só um minutinho. Só fazer uma pergunta ao pastor César, porque o que o pastor César está dizendo é o seguinte, que ele não aceita o sofrimento da igreja pontual. Igreja sofrendo ali, sofrimentos da igreja como assim eu não aceito? É uma realidade. Então, o sofrimento pontual existe e sempre existiu na história. Isso. Não concorda comigo? Sim. Agora o senhor mesmo Mas vai se avolumando, então, vai se avolumando. Então, o que o senhor está dizendo é que esse volume que o senhor está dizendo só não é um volume da questão do aumento da dor, mas é também um volume de aumento de perseguição generalizada, mundial. Vai chegar uma hora... Então, por isso que eu estou dizendo que o senhor defende... Jesus Cristo disse que vai chegar uma hora que nós seremos odiados de todas as nações. Então, isso já chegou esse dia? Então, por isso que eu estou dizendo, o senhor não defende, como alguns defendem lá, na questão do dilúvio, um dilúvio territorial. Quando acontecerá no pré-tribulacionismo? Todas as ações é totalidade de povos? Universal. Não entendi. De todas as nações, seria todos os povos? Bom, a lógica... Porque se você for pegar... É os povos, não é isso? Mas deixa eu só terminar minha pergunta pro César aqui. Em toda nação tem pessoas que odeiam o cristianismo. Eu queria responder a visão pré-tribulacionista que o bispo falou. Deixa eu ouvir a pergunta daqui do pastor Calixto. Senão ele vai dar luz, ele vai parir. E depois, bispo, eu queria responder essa questão. Já volto. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir a pergunta do Calixto, quem vai parir é ele. Ô César, tá gordinho, eu queria que o senhor falasse para nós o seguinte, como é que o senhor entende a promessa que Deus fez à igreja de Filadélfia? Porque existe uma promessa à igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo. Aí fala que ele vai guardar da tribulação? Para tentar os habitantes Aí fala que ele vai guardar da tribulação? Bom, olha, o texto diz que te guardarei do quê? Guardarei da hora de tentação
tentação. Ele sempre guarda. Não, então, como é que o senhor interpreta essa tentação? Uma dessas não adianta coisas... o senhor falar que isso aqui é tentação da vida diária, porque não é. É verdade. O texto não fala de tentação da vida diária. Essa tentação é lá no fim. Então. Esse texto, por exemplo, o que Jesus Cristo em João 17:10 responde essa pergunta. Ele diz assim, ó: não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Tá, então o que o senhor está dizendo seria a mesma coisa, eu não estou dizendo que é. Qual é o verbo eu só ali? vou dizer para tal. O senhor está dizendo que da mesma forma, por exemplo, da mulher, da mulher de Apocalipse lá, se ela foi guardada no deserto, preservada, o dragão tentou chegar até ela, não conseguiu, porque a própria terra criou meios para que o dragão não chegasse, ela foi guardada. O senhor está dizendo que Deus pode guardar no meio da tribulação, sem que a gente seja afetado? É que o texto... É isso. Posso provar isso? O texto não diz que ele vai guardar da tribulação, mas da tentação que há de vir. A tentação de você ceder, por exemplo, e aceitar a imagem da besta. Por exemplo. César, ele perguntou agora. Mas essa tentação está ligada à grande tribulação. Pastor César. É um período de grande tribulação. Calixto, você acabou de me perguntar, você acabou de perguntar pro César aqui, né? Se Deus pode livrar, no momento da tribulação, os seus, não é isso? Guardar os seus no meio. Isso que ele faz. Meio. É isso que ele faz, sem precisar tirar a igreja da terra. A igreja da terra. E eu vou te provar. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Quando a quinta trombeta está sendo derramada sobre a terra, os demônios atormentando os homens. Será que Deus, derramando a sua trombeta de ira, quinta trombeta, para demônios atormentarem os homens, é possível isso não cair em crente? É possível Deus proteger a igreja? Apocalipse 9, mesmo 4. sem tirá-la. Pastor Mateus, Deus não derrama a trombeta. O toque da trombeta... Deixa só o Mateus responder. Pastor Mateus, fica à vontade. Apocalipse 9, 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então a quinta trombeta é demônios atormentando os homens, amando de Deus. Derrama essa trombeta, derrama é modo de falar, toca essa trombeta, derrama o castigo, que eu tô querendo dizer, derrama o castigo. O que é? Demônio vai atormentar o homem. Que homem? O que não tem o selo de Deus. Apocalipse 13, 8. Todos da terra vão adorar a besta no momento da grande tribulação. É verdade. Todos quem? Olha Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vai ter gente aqui na tribulação, com o livro da vida, que não vai adorar a besta. É possível o mundo adorar a besta e a igreja não. É possível o mundo receber a quinta trombeta. Mas é possível acontecer todos os sofrimentos na grande tribulação e a igreja está aqui e mesmo assim ela não ser atingida? Claro, exceto a perseguição. Não, mas é o que o texto responde. A quinta trombeta é o exemplo disso. A quinta trombeta é demônios atormentando os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Aí o senhor acredita então que Deus tira a igreja do meio? Não tira, ele preserva. Ele preserva dentro. Aqui minha demonstração. É preocupação. Eu tô sentindo que o tom de voz do irmão tá caindo. Não. É que eu não quero criar confusão. Porque o César tá me olhando feio. Nosso time tá aumentando. Já tá aumentando. Eu tô sentindo que o irmão tá tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Não, porque eu tô perguntando pra ele, porque a ideia dele é entrar no meio. Aí fica complicado, João, que parece que é tirar o diabo de dentro do diabo. Vamos ouvir o pastor Marcelo. Eu quero falar um pouco. Bom, esse texto... Como é que fica aí, Marcelo? Tira o diabo de dentro do diabo, não sei. Apocalipse capítulo 3, 10, o pastor sabe que é um texto muito difícil para ele. O pastor César sabe que o original grego é perfeito e ele tem um grande mestre, como foi meu mestre, o professor Luciano Benigno. O texto diz, quando diz eu te guardarei da hora, é perfeito. Ek tes horas. O que diz um dos maiores gramáticos da língua grega, o Daniel B. Wallace? É que diante de um verbo estativo, que é o verbo guardar aqui, a preposição ek perde a força. Se fosse para guardar na tribulação, deveria ser usada o prefixo eis, para a tribulação. E aí o pastor César usou que a única saída é essa, de João capítulo 17, 15, mas toda a construção gramatical aqui é diferente de João capítulo 17. Por quê? Olha bem. Se é guardar de dentro para fora, nós temos um problema seríssimo, porque Daniel capítulo 13, verso 7 vai dizer assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Como é que vai guardar se a besta vai matar os santos?
Que guardar é esse? Mas o senhor acredita que que sendo morte pela besta é um sinal de derrota? Mas é lógico. Mas que guardar é esse? Eles pela morte? Mas que guardar é esse? Então não tá te guardando? Quer dizer, a polícia tá lá dentro da sua casa, o ladrão entra e te mata. Como que ele te guardou? Os nossos irmãos que estão no Oriente Médio morrendo agora não estão guardados por Deus? Calma. Aí, o César, habilmente, não é? Cita João 17,15. Bom, se é guardar de dentro para fora, nós temos um problema com esse texto aqui, que eu falei pro Bispo Samuel. O senhor lembra, Bispo Samuel? O senhor até gostou da minha explicação desse texto? Ora, eu já vi pessoas saírem, o demônio sair de dentro das pessoas. Mas eu nunca vi uma pessoa sair de dentro do maligno. Então não funciona o texto de Apocalipse 3:10 com João 17,15, que eles têm que apelar, porque a única construção que tem é aí. Só que toda a gramática aí é diferente, aí não é verbo estativo, e o verbo, outro verbo. Em Apocalipse 3:10 é terel. Terel, exatamente. Então não cabe esse texto. A inerrância bíblica, ela depõe contra o pós. Exatamente. Não, o significado de terel é guardar, manter, sob vigilância. Sim, guardar, preservar. Mas não é o mesmo verbo, querido pastor Mateus, de João capítulo 17. Não, é o ek, que é o mesmo, né? É o mesmo verbo. Não, a preposição ek, ela trata essa questão. Mas o guardar de João 17,15 é terel. Vamos por parte, vamos lá. Primeira coisa, o texto de Apocalipse 3:10 não está falando a palavra tribulação, está falando a palavra tentação. Ele vai guardar o crente da tentação e não da tribulação. É o cognato também, né? Não tem. Lá guardarei da tentação. Mas, pastor, essa tentação quer vir sobre o mundo, querido. Eu não discordo que essa tentação será na grande tribulação. Tá tudo bem. Só que lá não é guardar da tribulação, é guardar da tentação. Uma das possibilidades, por exemplo, é guardar o crente na tribulação de aceitar a imagem da besta, por exemplo. Ou a marca da besta para a vida ficar mais fácil. Mas voltando aqui ao texto. Quando você diz assim, que essa palavra no grego, eu não sou professor de grego, vocês sabem disso. Mas dizer que essa palavra terel do grego não é a mesma de João 17,15, não é fato. É a construção, pastor César. Pois é. A construção é outra aí, pastor César. Então vamos lá. O texto grego de João, eu não sei, não sou professor de grego como sou de hebraico, mas eu sei ler grego. Sim. O texto lá de João capítulo 17, versículo 15, diz assim: ou queroto rina ares autous ektou cosmos alrina tereses. Ok. Então você tem aqui o ek e você tem aqui o tereses, que está nesse caso declinado aqui. Porém, o texto de João 17,15, que está muito bem traduzido em português, diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Significa que guardar e tirar não é a mesma coisa, meu Deus do céu. Tá, mas quando Jesus César, disse lá em Mateus... O ek que o senhor advoga não é de dentro para fora? Pastor César, o ek que o senhor advoga não é de dentro para fora? É possível que seja. Então, você já viu alguém sair de dentro do maligno, pastor César? Mas é de dentro da tentação. Não, o texto de João, de João. O texto lá. O texto de João. Tire do mundo. O verbo terel é de dentro de. É que o texto aqui é guardar. Guardar. Mas o senhor não usa o ek dizendo que é guardar de dentro para fora. Mas aí o ek. O senhor mudou? Guardar não é retirar nesse Pastor sentido. Marcelo, vamos lá. O ek aqui, ele está preso à palavra que vem depois. Guardar do quê? Do mal. Então, mas é guardar de dentro do mal? Então, porque teressos é guardar. Mas isso não pode ficar só no verbo, pastor Então você César. tem que reclamar com Jesus que falou a palavra. Não é. Não comigo. Não seja retórico, César. Não seja mas retórico. Peraí, quem está sendo retórico é você. Não seja retórico. Então, eu posso ser retórico. Nós temos uma grande amizade. O senhor sempre... Mas eu posso ser retórico. Okay. Qual o problema? O senhor sempre usou... o senhor está sendo retórico agora? É quando eu conto uma palavra pro meu bem. Qual o problema? Faz o seguinte. Solta uma vinheta. Solta uma vinheta. 15, Jesus Cristo disse... guardar do mal. Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui. Se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.